nada além de que vocês evitem fornicação, o alimento sacrificado a ídolos, o alimento estrangulado, que é aquele que não foi sangrado, e que abstenham-se de sangue. E aí nós vamos pegar essa palavra abster-se, certo? Então, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, nós vamos colocar aí em tela, para que todos possam também ler. Estou falando rapidinho assim, porque é muita informação, e nós temos pouco tempo, creio. Deixa eu ver aqui. O Crise de Consciência chegou aí dando boa noite. Boa noite, querido Crise de Consciência. Também, querida Aurel, e o sangue que escorre de crianças estupradas dentro dos salões, tal. É uma questão delicada, né? Então, Atos capítulo 15, está falando aí, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, da carne de animais sufocadas ou estrangulados, e da fornicação, das quais fazeis bem em guardardes. A tradução do Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia coloca a palavra aqui, abstenham-se de sangue, né? Que aqui também está assim, ó, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos e do sangue. Certo? Então nós vamos pegar essa palavra abster-se, que é uma palavra-chave utilizada na questão da rejeição à transfusão de sangue ou tratamentos que envolvam sangue. Abster-se, qual é o significado? Quando se entra no embate de consciência, ó, nós não aceitamos sangue, por quê? Porque Atos capítulo 15, 28 e 29 diz para nós nos abster de sangue. E isso significa não fazer uso nenhum. Ok? Vamos pegar esse significado dessa palavra e vamos ver o que o dicionário diz. Abster significa o quê? Olha aí, ó. Abster-se de sangue, vou colocar aí na tela. Nosso querido Crise falou aí, ó. Alexandre, você explica melhor a Bíblia do que os velhos do corpo governante da empresa de negócios com o dinheiro dos outros. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Então, abster-se de sangue quer dizer não introduzi-lo de modo algum no corpo. Isso está em algumas publicações de organização religiosa que rejeita o sangue, por questão de, segundo eles dizem, respeito à santidade do sangue. Então, em respeito à santidade do sangue, abster-se de sangue significa não introduzi-lo de modo algum no corpo. Ou seja, o mandamento de abster-se de sangue significa que não devemos permitir que ninguém injete sangue em nossas veias. Naturalmente, o em nossas veias também implica em não comer o sangue. No chouriço, por exemplo, que é um alimento muito conhecido, principalmente no Nordeste e outras áreas, que é feito basicamente de sangue. Certo? Ok. Outros pratos típicos aqui do Brasil, né? Que é a galinha ao molho pardo, é feito com o sangue. Em vez de colocar lá um líquido, qualquer outra coisa, coloca-se o sangue da galinha e ela é feita ao molho pardo. Correto? Muito bem. Então, abster-se significa não fazer uso nenhum. Todo mundo concorda que abster-se de sangue significa não fazer uso nenhum? Isso está claro? É importante entender a clareza dessa palavra, porque ela é utilizada quando é conveniente, mas ela é esquecida também quando é conveniente. Mas nós vamos lembrar dela agora. Vamos pegar o texto que falou que deve se abster de... Não era para impor nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias. Que deveriam se abster de sangue, coisas estranguladas, tal, de fornicação. Vamos pegar um exemplo da fornicação. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que nós devemos fugir da fornicação. O que é fornicação? Porneia. Dentro de um contexto geral significa, está no dicionário isso, né? O ato de fornicar, prática sexual, coito, relações sexuais propriamente dito, pênis na vagina, não é isso? Papai e mamãe, o sexo natural que nós conhecemos. Então, fornicação significa o coito, pênis com vagina, entre pessoas que não são casadas entre si.
o que pode incluir também o adultério. Por exemplo, um homem tendo relações com uma mulher que não é o seu cônjuge, ou uma mulher tendo relações com um homem que não é o seu cônjuge. Isso é uma fornicação, que ao mesmo tempo é também adultério. Correto? Muito bom. Aí, como que alguns poderiam não estar se abstendo de fornicação? Você me concorda comigo que, por exemplo, eu digo assim, não, eu não pratico a fornicação. Ou seja, eu não pratico o coito, propriamente dito. Não introduzo o meu pênis na vagina de uma mulher que não seja minha esposa. Porém, eu assisto filmes pornográficos. Ou eu leio matérias pornográficas. Eu posso de direito dizer que estou me abstendo da fornicação, ainda que na prática eu não esteja praticando-a, literalmente na carne. Eu estou me abstendo? Qual é a opinião de vocês? Eu quero ouvir, quero ver, né? Vamos ver aí nos comentários. Vamos lá. Nosso querido Edgar está aí dando boa noite dele. O nosso querido Cris está falando assim, ó, eu não suporto as comidas com sangue, mas fui sempre assim. Maria do Sameiro. Muito bem, o Cris de Consciência falou que é mesmo isso. Acredito que ele está respondendo aí a pergunta que eu acabei de fazer agora. Então, uma pessoa que, por exemplo, assiste material pornográfico, lê, mas ela está abstendo-se de fornicação, ela não está praticando, mas ela está lendo, está ouvindo, sei lá, está assistindo. Então ela deixou de estar praticando fornicação por causa disso? Ou, por exemplo, um casal está lá, né, entrelaçados, não são casados entre si, mas aí passa a mão por cima da roupa mesmo, nas partes dos órgãos genitais. Pode-se dizer que essas pessoas estão se abstendo de fornicação? Olha, elas não estão praticando o coito, que é o pênis na vagina. Mas ela está se abstendo de fornicação? Vamos raciocinar. Então, encontra-se brechas. Ah, mas eu não pratiquei fornicação. Eu só fiz isso ou aquilo. Mas se absteve de fornicação? Fugiu da fornicação? E aí se encontra brechas. Bom, o mesmo pode se aplicar na questão do sangue. Por quê? Como é que o sangue deveria ser visto dentro desse contexto de que se deve abster-se de sangue não apenas como alimento, mas de uma forma geral? E aí vamos fazer o paralelo. A Bíblia ensina, por exemplo, que nós não somos autorizados a nos alimentar da carne do nosso semelhante, de um ser humano, correto? Eu não vou me alimentar da carne do meu próximo, um ser humano. Comer, botar na comida para comer, né? Literalmente falando. Salvo em questões como aconteceu lá nos Andes, né? Não sei se vocês lembram desse episódio que o pessoal caiu do avião e tal, e para poder ter proteínas, eles se alimentaram de corpos já falecidos. Foi uma questão extrema, como aconteceram questões extremas envolvendo o sangue lá no passado, na época do exército de Saul, com o próprio filho dele, Jonathan, que comeram carne não sangrada. E nem por isso eles foi imputado culpa sobre eles. Foram perdoados. Então, existem fatores atenuantes, que eu acredito que um Deus todo-poderoso e misericordioso vai pesar todas as coisas. Mas vamos botar aí. Todo mundo sabe que é impróprio, né? O canibalismo, né? É uma coisa que não é bem vista na nossa sociedade. O Willy Wonka falou isso, não foi? Naquele filme do Fábrica de Chocolate. Ele fala assim, todas as coisas são comestíveis. Até eu sou comestível. Mas isso não é bem visto na nossa sociedade. Então, quando uma pessoa introduz no seu corpo um coração de outra pessoa por meio de um transplante, eu poderia dizer que ela está se alimentando daquela pessoa que forneceu... Deixa eu ligar o ventilador aqui. Que cedeu o coração? Seria um absurdo dizer isso. Porém, né, tem organizações religiosas que já ensinou que transplante de órgãos deveria ser entendido como canibalismo. O receptor estaria se alimentando da carne de outra pessoa. A gente sabe que isso, dentro da medicina, é ridículo. Não tem cabimento. Mas isso foi ensinado como verdade por 12 anos. Bem, então eu entendo que eu posso usar a carne de outra pessoa dentro do meu corpo
porém isso não ser visto como canibalismo, mas algo que vai poder salvar a minha vida. O mesmo pode se aplicar ao sangue? Aí, né, o pessoal vai levantar a bandeira e dizer, não, porque nós devemos nos abster de sangue. Porque abster significa não fazer uso nenhum. Não importa que é para salvar a sua vida. Muito bem. E aí textos que vão ser usados. Deuteronômio 12, 23, 24. Contudo, não comam sangue, porque o sangue é a vida. E vocês não poderão comer a vida com a carne. Vocês não comerão sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Aqueles que defendem a ideia de que nós devemos nos abster do sangue, o que inclui usá-lo na medicina para salvar vidas, porque o sangue deveria ser derramado como água. E abster-se significa derramar o sangue, e não fazer uso nenhum dele. Se fosse isso até o fim, ok, está coerente, está dentro de um raciocínio lógico coerente. Se parasse aqui, porém não para. E o problema da hipocrisia está aí. As brechas que são encontradas para poder violar aquilo que eles mesmos dizem ser santidade do sangue. É essa hipocrisia que eu quero alertar aqui. É nesse fator que eu quero levantar a bandeira de que há uma hipocrisia aí, disfarçada de devoção. E aí citam textos como Deuteronômio, que eu já falei, 12, 23, 24, o sangue deve ser derramado como água. Gênesis 9, 4, Deus disse a Noé, somente a carne com a sua alma, seu sangue não deveis comer. Tal, muito bem. Levítico 17, 14, não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne. Comer, ingerir como alimento. Diferente de você pegar o coração de um homem e botar na panela, cozinhar e comer, é uma coisa. Aí é canibalismo. Agora você transplantar, fazer transplante e usá-lo como órgão para sustentar a sua vida, é outra coisa. Não é canibalismo. São coisas diferentes. Levítico 17, 14 fala que não deves comer o sangue. Agora, e transfundi-lo no corpo, como um tecido, para salvar a vida de alguém? É a mesma coisa que comer? É um raciocínio que muitas vezes é ignorado. Qual é a posição de alguns sobre sangue? Alguns recusam transfusões de sangue total ou dos seus 4 componentes, chamados principais. Glóbulos vermelhos, as hemácias, glóbulos brancos, os leucócitos, né, parte dos anticorpos, as plaquetas, que é a parte da cicatrização, né, que dá as casquinhas nas feridas, que coagula e tal, que protege o corpo, né, do vazamento de sangue, e o plasma, que é a parte mais líquida do sangue. Mais de uns 90% do sangue é plasma, é líquido, por onde correm esses glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos. Então, alguns dizem que essa posição de rejeitar o sangue total e esses 4 componentes também é inegociável. E apenas aqueles que respeitam a vida como um presente de Deus não tentam sustentar a vida tomando sangue mesmo em uma emergência. Olha só. Mas aí nós encontramos a brecha igual a da fornicação. Olha, eu não estou praticando a fornicação, só estou assistindo um vídeo pornográfico ou lendo uma revista pornográfica. Da mesma forma, eu não estou ingerindo sangue, mas eu só vou fazer uso de frações. Frações do sangue. Que sangue? Se o sangue deveria ser derramado como água no chão, o sangue deveria ser derramado como água no chão. E abster-se significa não fazer uso nenhum. Uso nenhum significa não usar para nada. Você nunca poderia usar o sangue para nada. Se for entendido dessa forma, ela tem que ser absoluta, ela não pode ter brechas. Se tem brecha, aí reside a hipocrisia. E é esse o ponto que eu quero tocar nessa ferida aí. O sangue é sagrado, tem que ser derramado. Eu não posso doar o meu sangue, que uma vez que ele sai do meu corpo, ele nunca mais poderá ser utilizado. Parou aí? Parabéns, ó, você tem fé. Mas não. Porque para se extrair frações do sangue, o sangue tem que não ser derramado, mas sim armazenado. E uma vez armazenado, ele vai ser processado e dele extraídas as frações que podem ser aceitas
por aqueles que dizem que não aceitam sangue porque respeitam a santidade da vida. E aí está a hipocrisia que eu quero chamar a atenção.